Paz e bem, irmãos, que alegria podermos estar aqui mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor. E a palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo de 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo que recebe um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. E todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus ele tem uma pedagogia própria para ensinar. Ele usa de várias maneiras, coisas simples para estar nos ensinando. Ele fala da semente, do grão de mostarda, ele fala da vinha, e hoje ele vem nos ensinar falando num termo bem simples, uma criança. Logo aqui no início do Evangelho, Jesus ele diz que ele estaria ensinando os seus discípulos. Ele ensinava e falava que ele ia ter que morrer, mas ressuscitaria depois de 3 dias. E os seus discípulos não compreendiam aquilo que significava, porque eles estavam ainda de uma forma muito natural. Eles ainda não tinham a capacidade para compreender aquilo que Jesus falava. E Jesus continuou ensinando a eles, continuou a falar. Aí eles perguntam assim: olha, o que diz que eles falavam pelo caminho? Aí Jesus ficaram em silêncio, porque eles não falaram o quê? Nós falávamos quem de nós seria o maior, quem seria o mais poderoso ali no caso, quem seria o maior entre eles. Aí Jesus, ele coloca uma forma bem simples, pega uma criança e coloca ali no meio, para que essa criança seja representando ali o ensinamento, a pedagogia de Jesus, toda em cima daquela criança. Então veja bem como ele usa dessa forma pedagógica essa criança. O que é uma criança? Como age uma criança? Uma criança é aquela coisa maravilhosa que, quando pequenininha, ali o pai ele está sempre segurando na mão dela. Ela é completamente dependente do seu pai. É interessante como você vê as crianças, elas brincam e brigam ao mesmo tempo. Por que elas brincam e brigam? Ao mesmo tempo que elas estão brincando, daqui a pouco elas estão brigando. Porque não tem no seu coração, não tem mágoas, não tem ressentimento, e elas são ali, naquela forma lúdica de ser criança, elas voltam à velha amizade de novo, como se nada tivesse acontecido. Quando você, pai, você, mãe, chama a atenção de um filho, você mesmo corrige aquela criança, 5 minutos depois, se você chamá-lo, ele volta e te abraça novamente. Por quê? Porque é uma criança, e aquela criança ela não tem maldade no seu coração. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós não tenhamos essa maldade no coração, que nós sejamos simples como a criança. E o mais importante que isso, a criança, ela é dependente do pai. Ela depende do pai para comprar comida, ela depende do pai para comprar roupa, ela depende do pai para levá-la à escola, ela depende do pai para ensiná-la a andar, para ajudar a atravessar a rua. Então tudo que a criança vai fazer, ela pede ao pai. E muito interessante que as crianças, ela pergunta às vezes assim: pai, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? E assim o Senhor quer que nós sejamos, como essas crianças, completamente dependente do Senhor, completamente dependente de Deus.
em todas as circunstâncias da nossa vida. Perguntarmos ao Senhor: Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, isso é bom para mim? Quantas vezes a criança pede para o pai algo e o pai às vezes não dá? Por quê? Porque aquilo não é bom para ela. Aquilo não é bom para a criança naquele momento. Então o pai não dá. Assim também conosco. Quantas vezes nós oramos, pedimos coisas, mas aquilo às vezes não é bom para nós. Então nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, isso é bom para mim? Temos que ser como essas crianças obedientes. Como diz aqui no capítulo 36, e tomando o menino, colocou no meio deles, abraçou e disse: todo aquele que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo aquele que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. E a partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor, que recebemos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós. Aí a graça plena em nós. Aí as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, isso tudo vai-se embora, porque o Espírito Santo começa a agir em nós. E o Senhor, nessa forma pedagógica de nos ensinar, de nos mostrar como criança, de sermos como criança, a criança que depende do Pai, a criança que é obediente ao Pai, a criança que pergunta ao Pai se ela pode fazer ou não. Então o Senhor quer de nós isso, que nós sejamos com essa criança, além da simplicidade, além da humildade, também a obediência. Que uma boa criança, um bom filho obedece ao Pai. Assim somos nós. Assim o Senhor quer cada um de nós. Filhos obedientes. Filhos que ouvem a sua voz. Filhos que não querem ser maior e nem melhor do que ninguém. Filhos que não querem estar acima dos outros, mas estejamos aquele nível de igualdade. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Quando os discípulos aqui, quando ele pergunta o que vocês falavam pelo caminho, interessante que eles ficam ali em silêncio, né? Dá quase para ouvir o silêncio. Então se calaram. Por quê? Porque quando você se cala, você sabe muitas vezes que aquilo que você está fazendo não é certo. E o Senhor quis mostrar para ele: olha, não queiram ser melhores, não queiram ser maiores, sejam simples, sejam humildes. Isso em todos os lugares. Não importa aquilo que você faça no seu dia a dia, não importa quem você seja, que posição você ocupa, seja simples, seja humilde. Tem uma música que diz assim: que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e a minha pobreza. Ou seja, que nós amamos a simplicidade do nosso coração. Sejamos simples, sejamos humildes. E que nós temos mais visto, às vezes, as pessoas sempre querendo dar a última palavra, né? Sempre tem que ser a última palavra, tem que ser a minha. O Senhor, no Evangelho, nos ensina completamente diferente. Seja o último. Quer ser o primeiro? Seja o último. Às vezes a pedagogia de Jesus é difícil ser entendida por isso, porque o mundo quer que todo mundo seja em primeiro lugar, ser o maior, tudo para ser o melhor. Não, o Senhor é diferente. Quer ser grande? Sirva. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser o primeiro? Se coloque lá no último banco. É assim que o Senhor nos ensina, na simplicidade e na humildade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.